Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite a todos. Vamos agora retornar ao nosso estudo do livro dos médiuns. Estamos no capítulo 19, papel do médium nas comunicações espíritas. E aí, nós estamos estudando hoje o item 10. Vamos lá. Kardec pergunta: resultaria dessas explicações que o espírito do médium não está jamais completamente passivo? E esta pergunta vem em relação à pergunta anterior que nós estudamos ontem, ok? Então os espíritos nos respondem: ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as ideias do espírito estranho, mas não é jamais absolutamente nulo. Seu concurso é sempre necessário como intermediário, mesmo naqueles que chamais médiuns mecânicos. Bem, a pergunta, devido à explicação anterior, é se o médium é completamente passivo, né? E aí, os nossos irmãos, ele nos respondem que ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias. O médium é passivo quando não mistura suas próprias ideias. Aí eu pergunto a você, meus queridos, qual o médium que não mistura suas ideias? A mensagem, ele não é absorvida 100%. Isto é que é a verdade. Então, dentro do conteúdo da comunicação, existe sim a ideia do médium. É uma coisa normal, é uma coisa natural. Não vamos ficar aflitos, principalmente os médiuns novatos, que as comunicações são muito mais ideias do médium do que do próprio espírito. Mas é devido ao seu estado de ser um noviço ainda na mediunidade. Mas aí ele diz também que o concurso do médium é necessário, claro. Como é que a comunicação vem se não for utilizado o intermediário? Nós, como médium, somos o intermediário, somos o meio entre o desencarnado e o encarnado. Então, nós estamos aptos, através dos nossos dons mediúnicos, de transmitir as manifestações. Isto dizendo que existem vários dons mediúnicos, mas falando da mediunidade de psicofonia e psicografia, nós sabemos que há muito sim das ideias do médium, mesmo naqueles médiuns mecânicos. É um médium que está ali quase que nulo diante do espírito comunicante, mas ele está, de certa forma, vamos dizer assim, consciente. Mecânico, mas consciente. Ele não fica, médium nenhum fica totalmente inconsciente, não. Embora esse médium mecânico não coloque ali as suas expressões, mas ele tem consciência de alguma coisa. Isso é muito natural. Vamos mais adiante. Não há mais garantia de independência no médium mecânico do que no médium intuitivo? Será que há mais garantia de independência? O médium mecânico, ele desconhece dos acontecimentos e o médium intuitivo não. Ele está recebendo a intuição, ele está capturando o que vem de fora e aí ele vai repassar. É essa a pergunta. Então nos respondem os nossos amigos espirituais. Sem nenhuma dúvida. E para certas comunicações, um médium mecânico é preferível. Mas, quando se conhecem as faculdades de um médium intuitivo, isso se torna diferente. Segundo as circunstâncias, quero dizer que há comunicações que reclamam mais precisão. Em primeiro lugar, nós sabemos que os médicos mecânicos não são assim tão frequentes.
né? São raros hoje encontrarmos os médiuns mecânicos. Na grande maioria, os médiuns são médiuns intuitivos, né? E não há nada de errado em um médium transmitir, seja por escrita ou oral, o que ele está recebendo ali da comunicação. Não há nada demais. Não vai haver dizer assim, você por ser um médium intuitivo, você é um médium falho. Não, gente, não é isso. Se o médium, ele é um médium responsável, é um médium moralizado, é um médium estudioso, ele sabe lidar com a sua mediunidade. Ele vai conhecer da comunicação, ele vai conhecer do que vem sendo, quem representa, qual é a criatura que está ali se comunicando, ele vai saber fazer a distinção. O médium mecânico, como ele aqui diz, muitas vezes é até preferível, devido ao cunho de responsabilidade diante da comunicação que vai ser ali passada, repassada, tá? Mas vamos saber de primeiro que existem os médiuns mecânicos, mas não são na grande maioria. Os médiuns semimecânicos, aqueles que têm uma parte mecânica e outra intuitiva, eles são mais comuns. E os médiuns intuitivos são os mais frequentes, tá bom? Vamos lá. Entre os diferentes sistemas que foram emitidos para explicar os fenômenos espíritas, há um que consiste em crer que a verdadeira mediunidade está no corpo completamente inerte, na cesta ou no papelão, por exemplo, que serve de instrumento que o espírito estranho se identifica com esse objeto e o torna não somente vivo, mas inteligente. Daí o nome de médium inertes, dado a esses objetos. Que pensais disso? Olha que pergunta inteligente de Kardec, né? Kardec é assim de uma grandiosidade maravilhosa que nos deixou um legado para que a gente possa realmente estudar e rebuscar aquilo que a gente está estudando, né? Então ele fala assim, ele falou dos médios mecânicos, ele foi buscar nos médios intuitivos, mas ele quer saber a diferença, o que pode acontecer diante desses fenômenos espíritas, em que consiste um médio totalmente inerte. Vejam só, e nós que estamos estudando, o que achamos de tudo isso, gente? Nós lidamos com diversos médios, com diversos graus e dons de mediunidade. Como a gente pode aproveitar essas situações? Como a gente pode aproveitar estudando, pelo menos os dons que são mais acessíveis a nós, para que a gente possa conhecer melhor? O médium não é preciso que ele seja um médium que traga em si todos os dons mediúnicos, não. O importante é que dentro daquilo que ele se prontificou a fazer, ele se capacite, ele acredite, ele faça por onde se melhorar, para que ele possa angariar confiança espiritual, a confiança daqueles que o rodeiam. Então, o que será que os espíritos pensam a respeito de tudo isso? E eles nos diz, não há senão uma palavra a dizer quanto a isso. E é que se o espírito tivesse transmitido a inteligência ao papelão, ao mesmo tempo que a vida, o papelão escreveria tudo sozinho, sem o concurso do médium. Seria singular que o homem inteligente se tornasse máquina e que um objeto inerte se tornasse inteligente. É um dos numerosos sistemas nascidos de uma ideia preconcebida e que tombam com tantos outros diante da experiência e da observação. Gente, máquina nenhuma tem cérebro como nós. Por mais que a máquina trabalhe, existe ali a presença do homem.
Se não está fisicamente, mas na inteligência do homem, ele se desdobrou e colocou a máquina em ação. Sendo assim, como poderia uma pedra, um papelão, uma cesta, um lápis ter vida? Então, daí a entender que para que um papelão possa se mover, para que o lápis possa apontar para alguma letra, para que um objeto inerte ele tenha algum tipo de movimento, tem que existir o médium. Porque o médium, ele tem o fluido animalizado. E é exatamente o fluido animalizado que vai dar condições ao espírito para se manifestar, pois que o espírito não tem mais esse fluido animalizado. Ele precisa do nosso, não é verdade? Então, médium inerte são ideias preconcebidas. Todo médium é um médium que se capacita ao longo do tempo para que ele possa saber lidar com seu dom mediúnico. Se o médium é intuitivo, se o médium é inspirado, se o médium é escrevente, se o médium é psicofônico, se o médium é um médium músico, poeta, de cura, seja qual for o dom mediúnico. O médium é preciso conhecer. O médium é preciso estudar, experienciar, aproveitar todas as oportunidades que lhes são favoráveis para compreender o que é a mediunidade. Porque eu sempre digo, mediunidade não é doença, mediunidade não é nenhum bicho de 7 cabeças, mediunidade são energias que o ser humano as tem retida em seu organismo e que trabalhando essas energias ela vai favorecer aqueles que já não têm mais a experiência física, o corpo físico, e que ainda necessita do intermediário para a comunicação. Um dia não vai mais ser preciso médiuns. A nossa fala, o nosso pensamento, a nossa vivência vai ser universal. Enquanto isto não acontece, a grande necessidade da presença do intermediário, que é o médium, ok? Nós vamos ficando por aqui. Espero que eu tenha sido explícita na minha fala, que eu tenha favorecido, que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, ok? Beijos e até amanhã.